santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar, em santidade. Ficando em pé, irmãos. Que bom que você veio, que bom que você sentiu esse chamado de estar aqui conosco nessa noite, onde nós damos início ao nosso mês temático da vida dos santos, onde nós vamos passar esse mês de maio, todos os sábados, falando de um santo da igreja, tá? Que bom que você veio hoje no nosso primeiro encontro. Sejam todos bem-vindos, se sintam acolhidos, se sintam amados já nessa noite, Vocês são importantes para Deus, e pode ter certeza, o céu está em festa com a presença de cada um de vocês. Enquanto o mundo lá fora, faz outras festas, faz outras coisas, hoje vocês estão aqui. Vocês renunciaram a tantas coisas, renunciaram a festas, renunciaram a outras coisas, a feriado prolongado que nós tivemos. Vocês são vitoriosos. Se considerem jovens vitoriosos, jovens cheios de fé, jovens que não perdem a esperança. Amém? Já vamos saudar a Santíssima Trindade em nosso meio, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você já possa cantar já neste momento e permitir que a graça já possa adentrar na sua vida nesta noite. Que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo possa habitar em nós. Cantemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, está aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, está aqui. Levanta seus braços. Bem dizer, estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Bem dizer, te aclamar, extremo de amor. Quem está com a palavra, queria que vocês pegassem o Salmo 99. Quem trouxe a palavra? E para aqueles que não trouxeram a palavra, eu peço por caridade que vocês que tenham Bíblia em casa, quando vierem ao grupo de oração, tragam a palavra de Deus, A palavra de Deus é ela quem nos alimenta com tudo aquilo que ela nos traz, Tanto a Santa Missa como a celebração, grupo de oração. Não deixa a palavra de Deus em casa, às vezes juntando poeira. Tenho essa graça de todo sábado ao ver o grupo de oração, primeira coisa é vocês lembrarem da palavra de Deus. Todos acharam? Vamos rezar todos juntos? Aclamai o Senhor por toda a terra, servi o Senhor com alegria, vinde, entrai em sua presença, sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos, somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Entrai cantando sobre os seus pórticos, vinde aos seus átrios com cânticos, glorificai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua fidelidade se estende de geração em geração. E é tão linda essa parte aqui. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos.
Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. E esse salmo vai nos falar que o Senhor é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. O Senhor é o nosso rei. O Senhor é somente a Ele na qual nós devemos exaltar, na qual nós devemos glorificar, porque só o Senhor é rico em misericórdia. Só sua misericórdia se estende de geração em geração. E o Senhor me colocava nesse salmo, quando eu rezava, que nós temos que parar de reclamar da vida. Temos que parar de murmurar da vida. Nós só temos reclamado tudo. Às vezes as coisas estão dando certo, mas mesmo assim nós estamos reclamando e não agradecemos, não louvamos ao Senhor. Levantamos de manhã já chutando tudo, xingando, talvez ir para a escola ou trabalhar. E o Senhor colocava no meu coração que hoje nós começássemos esse grupo de oração num grande louvor, um sacrifício de louvor, porque o Senhor merece. Muitas vezes nós louvamos coisas materiais, louvamos coisas que vão passar, coisas que vão embora, elas não vão ficar, mas esquecemos do autor de tudo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele tem um amor eterno sobre nós. E uma coisa que ficou gravado no meu coração, numa intercessão que nós fizemos para a nossa experiência de oração, que a Mileide falou, ficou muito gravado e todo dia eu trago comigo, que ela falou bem assim, em simples palavra: nós reclamamos tanto, e ainda temos a capacidade de pôr a cabeça no travesseiro e falar, vou descansar, vou dormir tranquilo, sabendo que tem gente passando fome, gente que não tem onde morar, gente vegetando no hospital, gente sofrendo com doenças incuráveis. Isso daí, irmãos, depois daquele dia eu comecei a refletir, e nós somos assim. Às vezes está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas mesmo assim caímos no pecado da murmuração, da reclamação. Que agora neste momento você possa levantar os seus braços. Feche os seus olhos nesse momento. Fechar os olhos também é motivo de oração, é estar em sintonia com o Senhor. E nesse momento você possa fazer um grande louvor pela sua vida. Louvar ao Senhor porque você existe. Louvar ao Senhor porque você é a ovelha dEle. Você pertence a Ele. Você pertence ao céu. Você pertence aos céus e pertence a este homem que nos deu a vida, que nos venceu a morte por cada um de nós. Vai dizendo: Senhor, eu quero te louvar neste momento pela minha vida. Eu quero te louvar porque eu existo. Eu quero te louvar, Jesus, pelas minhas alegrias, quero te louvar pelas minhas decepções, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar por esta noite, Senhor, quero te glorificar porque você é o Rei da minha vida, porque sua misericórdia se estende de geração em geração sobre mim, porque o teu amor é aquele que é eterno, porque você é o Rei, você é o Salvador, é aquele que me ama, é aquele que jamais me abandona. Eu quero te glorificar. Louve pela sua casa, louve pelo seu pai, louve pela sua mãe neste momento. Vai dizendo: Senhor, eu te louvo pelo meu pai que muitas vezes não me compreende, pela minha mãe que muitas vezes pega no meu pé. Vai louvando ao Senhor neste momento. O louvor é momento de libertação, o louvor também é momento de cura na nossa vida, irmãos. Vai dizendo: Senhor, eu quero te louvar. Louva pelos seus sonhos, louva pelos seus estudos, pelo seu trabalho. Vai louvando ao Senhor por tudo aquilo que você tem sonhado, por tudo aquilo que você tem desejado na sua vida como jovem. Você que sonha em estudar, você que sonha em ter um trabalho digno, vai louvando ao Senhor. Você que está talvez em busca de um namorado ou de uma namorada, vai dizendo: Senhor, eu te louvo pelo momento da espera. Eu quero te louvar e quero te glorificar nesse momento, porque você, Senhor, é o autor da minha vida, você é o dono da minha história. Bendito sejas, glorificado sejas, Senhor Jesus. Cantemos. Se eu louvar, o inimigo vai fugir. As palmas. Se eu louvar,
muralhas irão cair. Se eu louvar, cadeias se quebrarão. Vou cantar Senhor, se eu louvar, o inimigo vai fugir. Se eu louvar, muralhas irão cair. Se eu louvar, cadeias se quebrarão. Vou cantando, exaltando ao Senhor. Foi numa bela manhã que aos pés de Josué, que as muralhas de Jericó caíram sem resistir ao som de um alto louvor. Foi sob um belo luar que em meio à tentação, Paulo e Silas da prisão ficaram livres dali ao som de um alto louvor. Não é na minha força que eu posso vencer, mas na força daquele que é a quem confia em homens ou somente em si. Mas eu confiarei no Senhor. Se eu louvar, o inimigo vai fugir. Se eu louvar, se eu louvar, cadeias se quebrarão. Vou cantando, o inimigo vai fugir. Se eu louvar, se eu louvar, cadeias se quebrarão. Vou cantando, Senhor. Foi no deserto da dor, que em meio à tentação, que Jesus nos ensinou como vencer Satanás ao som de um alto louvor. Não é na minha força que eu posso vencer, mas na força daquele que é a quem confia em homens ou somente em si. Mas eu confiarei no Senhor. Se eu louvar, o inimigo vai fugir. Se eu louvar, muralhas irão cair. Se eu louvar, cadeias se quebrarão. Vou cantando, o inimigo vai fugir. Se eu louvar, muralhas irão cair. Se eu louvar, cadeias se quebrarão. Vou cantar, Senhor. Agora pega na mão do irmão que está do seu lado, que ninguém fique sozinho. Se você não sabe o nome dele ou dela, pergunta agora nesse momento. E feche os seus olhos nesse momento. Que nesse momento nós possamos fazer um sacrifício de louvor pela vida dessa pessoa. Você não sabe o que ela está passando, o que ela está vivendo, mas o Senhor sabe. Talvez ela esteja passando por um momento tão grande de alegria, ou talvez por um momento de deserto tão grande, um vazio tão grande interior, diante das lutas, diante das dificuldades. Mas que nesse momento, de sua maneira, louve ao Senhor pela vida dela, porque ela existe, porque ela está aqui hoje nesse grupo de oração, porque o Senhor tocou o seu coração para poder estar aqui neste lugar, para beber da graça, para beber daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Vai louvando o Senhor, porque o Senhor a trouxe neste momento aqui, porque ela está aqui cheia, aberta para a graça, aberta para aquilo, para a obra que o Senhor quer fazer nessa noite. Por isso eu quero te
louvar, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor deu a ela até o dia de hoje, pelos seus estudos, pela sua família. Vai louvando ao Senhor neste momento, vai louvando ao Senhor pelo dom da vida dela, por ela estar aqui cheia de saúde, por ela estar andando, por ela estar enxergando, por ela estar falando neste momento ao seu lado. Louve ao Senhor, porque ela é uma obra de Deus, ela pertence ao céu, ela é uma amada do Eterno. Nós te louvamos, Senhor, glorificado sejas, bendito seja por tudo, pelas lutas, pelas necessidades que esse meu irmão, que essa minha irmã passa, Senhor. Eu quero te louvar, porque é o Senhor que liberta, é o Senhor que cura, é o Senhor que salva. Senhor, eu te louvo pela sua fé, eu te louvo por ela ter te conhecido, por ela ter te experimentado um dia, Senhor. Eu quero te louvar, bendito sejas, glorificado sejas, Senhor. Santo, santo é o teu nome. E com a mão ainda segurando a mão do teu irmão, que nós possamos cantar neste momento. Se você sabe esta música, fecha os seus olhos, mergulha neste louvor já neste momento. Mergulha neste louvor, permitindo que a graça do Senhor já vá adentrando na sua vida, para que tudo aquilo que talvez que você chegou aqui hoje abatido, cansado, atribulado, já caia por terra, porque o Senhor é o Rei da sua vida, o Senhor é o dono da sua vida, e não existe outro jovem, não existe outro neste mundo. Por isso que nós temos que sempre louvar, clamando ao céu, porque a graça vem de cima, ela não vem de baixo, porque algo está acima de nós, que é o próprio Deus. Cantemos. Louva a Deus, Canta isso, louva a Deus, é ao Senhor Jesus que quem as bênçãos vêm. Louva a Deus mais uma vez. Louva a Deus, louva a Deus, é ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, se o coração abrir, águas limpas do interior irão fluir. águas vivas do interior irão fluir. Louva a Deus, louva a Deus, é ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, canta forte. Louva a Deus. E ao Senhor Jesus, É ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Se o Coração abrir, águas limpas, águas vivas do interior irão se o fluir. coração abrir, Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Louva a Deus, louva a Deus, é ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus, é ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. e dessa mesma forma que você está aí agora, depois de todo este momento de louvor, todo este momento de libertação, que eu tenho certeza que o Senhor atingiu a muitos corações que chegaram cansados, abatidos, pessoas fadigadas. Tenho certeza que neste louvor o Senhor mostrou a sua grandeza sobre sua vida. E neste momento, da sua maneira, vamos clamar ao Espírito Santo segurando na mão do teu irmão.
Pede força para Ele agora. Vai dizendo: vem Espírito Santo neste momento sobre mim. Vem sobre minha vida agora. Vem sobre este lugar, Espírito Santo. Vem manifestar a Tua graça, a Tua unção sobre cada um de nós. Espírito Santo, vem agora fluir. Vem fluir em nossos lábios. Vem fluir em nossos corações. Vem nos trazer vida nova, Espírito Santo de Deus. Vem trazer fogo do céu sobre este lugar. Não permita, Espírito Santo, que continuemos a mesma pessoa que chegamos aqui, mas que nós possamos sair daqui hoje jovens vitoriosos, jovens com a bandeira da vitória na mão, jovens sedentos do Teu poder, da Tua graça, ó Espírito Santo. Vem agora, vem dos quatro cantos do céu, sobre cada jovem que se encontra aqui, ó Espírito Santo, sobre cada coração que se encontra abatido, oprimido, sufocado, Espírito Santo. Vem agora, vem, ó fogo abrasador, vem consolar nossos corações, vem consolar nossa alma de toda tristeza, de toda angústia, de toda opressão, Espírito Santo. Toca nesta noite em cada um de nós, que esse grupo de oração hoje, Espírito Santo, seja um grupo de oração de restauração, um grupo de soerguimento, um grupo que vai levantar uma juventude sedenta, uma juventude que muitas vezes se encontra cansada. Vem, Espírito Santo, toca em cada um de nós, sopra sobre este lugar. Vem, ó Consolador, doce hóspede da alma, vem com Teu poder. Nós estamos aqui, Espírito Santo, faz a Tua vontade acontecer. Vem com poder, Espírito Santo. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja, sobre o clamor da igreja. Isso, jovem, canta isso. Libera a Tua unção de milagres sobre nós. Canta mais uma vez, sopra. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja, libera Tua de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do Teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Levanta a mão do teu irmão e clama. Poderoso Deus e Rei, libera a Tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a Tua unção de cura neste lugar. Só você sopra. Sopra, Espírito de Deus, Força, jovens. sobre o clamor da igreja. Libera a Tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do Teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera a Tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a Tua unção
unção de cura neste Vai lugar. orando ao Espírito Santo neste momento. Deixa-se embalar por esse fogo abrasador da unção que vem sobre cada um de nós. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Nessa mesma unção, estenda suas mãos já nesse momento sobre a Marli e vai pedindo todo o auxílio do céu sobre ela agora. Vai dizendo: Senhor, envia teu Espírito Santo sobre essa sua serva, sobre tudo aquilo que ela vai falar hoje nesse nosso primeiro encontro da vida do santo. Tudo aquilo, Senhor, que você vai enviar sobre ela pelo poder do alto. Senhor, sopra o teu Espírito Santo em teu coração e que os teus lábios nesta noite possam ser lábios de profetas para cada um de nós. Que através, Espírito Santo, de toda a vida desse santo na qual ela vai pregar hoje, nós possamos ser atingidos, nós possamos ser convencidos daquilo que o céu espera por cada um de nós. Usa desta mulher, ó Espírito Santo de Deus. Oria lavaria laria 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 Shiria lara lara lavaria laria 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 laria. Nossa Senhora, passa à frente, mãe. Vem desterrando tudo aquilo, mãe, que muitas vezes tem tentado se levantar contra essa tua filha, mãe. Eu peço, Nossa Senhora, manda teus anjos agora para guardar e a proteger em todo este momento, mãe, na qual ela vai estar pregando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E antes de vocês se assentarem, acolha o teu irmão, dando um abraço nele, desejando a paz de Jesus, o amor de Maria na vida desse jovem, né, desse irmão, dessa irmã. Sejam todos mesmo bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Amém? Muito bem, podemos já nos assentar. Primeiramente, queria assim agradecer, né, a Deus, em primeiro lugar, por mais esta oportunidade que Deus me dá. Queria também agradecer ao coordenador, né, aqui do grupo de oração, o Milton, que com muito carinho também, né, rezaram, oraram, discerniram e me convidaram para estar dando esta abertura para este mês temático, falando da vida de alguns santos. E que responsabilidade é minha, né? Porque eu queria já começar dando um testemunho do nosso São João Paulo II, porque foi muito interessante. Quando ele me ligou na primeira vez, eu
falei para ele, me liga tal dia para mim ver minha agenda, porque eu não sabia se eu teria disponibilidade de estar aqui hoje, nesse primeiro dia de seminário. E aí ele tinha falado para mim que seria sobre João Paulo II. Falei, meu Deus, que tamanha responsabilidade. Mas eu não tinha visto ainda a agenda. E no dia que ele me ligou, eu estava em Sorocaba com a Isabela, no médico, e de repente toca o meu celular, e eu estava folheando uma revista, né, lá no médico, e na hora que toca o meu celular, eu estava lendo sobre a canonização, né, de João Paulo II. Então, quando ele tocou o celular, eu falei, meu Deus, tem que ser eu para falar desse homem. Nem que eu tenha outro compromisso, eu não tinha visto a agenda ainda, e eu tenho que falar da vida desse grande, né, homem de Deus, e que foi esse presente para a igreja. E daí eu não tive dúvida, na hora eu disse, não, eu vou, no dia 3 de maio, estarei pregando sobre João Paulo II. Foi muito assim, providência de Deus mesmo. Eu sentado, esperando o médico, peguei a revista e fui folheando, toca o celular, eu estava lendo sobre o dia da canonização dele, que foi agora, dia 27 de abril, né, no dia da misericórdia. Então, para mim é uma alegria. E antes de eu falar dele, eu também queria, assim, parabenizar a coordenação desse grupo pela coragem desses temas. Porque hoje é um grande desafio você falar nos dias de hoje sobre santidade. E se nós olharmos para o nosso mundo, o que nós precisamos gritar para o mundo, e invocar com a voz e pela força e pelo poder do Espírito Santo, dizer que nós precisamos buscar a santidade. Que ser santo não caiu da moda, que ser santo não é para aqueles santos que já estão nos altares, mas é os santos dos dias de hoje. E para a nossa história como católico apostólico romano, é muito interessante eu falar desse homem, porque faz parte da minha história, da sua história, a santidade dele. Né? Não foi algo que aconteceu lá no século passado, ou foi um santo que eu venho falar aqui hoje, de um santo lá atrás, mas é um santo que se tornou santo com a nossa história, com a nossa realidade. E é um dos santos que foi um grande milagre para nós, uma alegria para nós católicos, que eu vou falar um pouquinho da história dele, que 9 anos após a sua morte ele já foi canonizado. Não existiu isso na história da igreja. Então, para nós é uma história maravilhosa, que eu, você, cada um de nós estamos fazendo parte dessa história da santidade dele, né? Então, é claro que daria um retiro falar da vida de João Paulo II, mas a gente vai tentar falar alguma coisa que eu busquei também de uma orientação na Canção Nova, da própria revista da Canção Nova, que eu recebo todo mês. Busquei também alguma orientação, que até vocês vão ter a oportunidade, que eu vou finalizar a minha pregação com este filme, Carol, o homem que se tornou Papa, Carol Wojtyla, que diz aqui a verdadeira história do Papa João Paulo II. E deixo também dito aqui que um dia vocês reúnem os jovens para assistir junto com eles. Claro que eu vou colocar algumas pistas, né? Mas é muito rico esse filme que fala também da vida de Carol, né? Carol Wojtyla. Então, falando um pouquinho dele, ele nasceu em 18 de maio de 1920. Ele nasceu na cidade da Polônia e ele já perdeu sua mãe aos 9 anos. Quando ele tinha apenas 9 anos, ele perdeu sua mãe. E o seu pai, então, naquele momento de dor, ele pega, né, no caso, Carol Wojtyla, pela mão, após ter sepultado a mãe, ele vai até a igreja, uma catedral, né,
de Nossa Senhora, santuário dedicado a Nossa Senhora. E ele disse a Carol Wojtyla, com seus 9 anos, de hoje em diante, esta é a sua mãe. Então eu achei lindo já, agora esta é a sua mãe. Então o próprio pai de Carol já consagrou ele a Nossa Senhora. Vocês vão perceber que toda a vida deste homem, que chegou à santidade, que chegou aos altares da nossa igreja, ele teve assim um amor muito grande e uma proteção muito grande pela Virgem Maria. Então, desde os seus 9 anos, começa, né, a história dele, um amor tão grande pela Virgem Maria. Um homem que foi consagrado e teve, né, como mãe a Virgem Maria. E toda a vida dele foi voltada à oração, né, toda a vida dele. E aos 18 anos, já jovem, né, ele era muito dinâmico, ele era uma pessoa que, e é muito importante eu dizer isso para a juventude, vocês hoje, que ele teve e tem um carinho muito especial pela juventude. Tanto que foi ele o autor da Jornada Mundial dos Jovens. Foi ele que iniciou todo esse trabalho de evangelização à juventude. E aos 18 anos, esse jovem polonês, ele dedicava a sua vida estudando, né, que ele também era muito inteligente e muito estudioso, e ele tinha o desejo de ser ator e escritor. Jamais ele imaginava que em um dado momento da sua vida, ele ia ser chamado ao sacerdócio. Ele estudava, ele desejava ser escritor, ele desejava ser ator. Então, ele era muito envolvido com a juventude lá, né? Mas, com a consequência da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu quando ele tinha essa juventude, os seus 18 anos na Polônia, chegou o nazismo. Chegou o nazismo entrando na Polônia e trazendo todo tipo de sofrimento, de dor, de uma grande perseguição, de uma grande tormenta, muitas famílias sendo mortas. E nem meio à dor, em meio a esse momento de dor, de lágrimas, então, depois ele veio também a perder o seu pai, também nessa época da guerra ainda, né, logo após todo esse momento de dor, ele também teve a perda do seu pai e ele ficou só, sem a mãe, sem o pai. E no meio dessa dor do nazismo, né, matando todo mundo, foi horrível realmente essa guerra mundial na Polônia, e em meio a esta dor, ele foi tocado e chamado a ser sacerdote. Foi a vocação dele em meio à dor, em meio ao sofrimento, né, do seu país. E é interessante que ele foi sendo tocado ao chamado de Deus já pela oração. E um dos livros que ele ganhou foi São João da Cruz. Quando ele começou a meditar toda a vida de São João da Cruz, e ali ele foi sentindo o desejo, que ele queria amenizar a dor da humanidade, amenizar a dor das pessoas. Então, ele renuncia a tudo, ele renuncia ao desejo de ser escritor, de ser ator, e ele vai então, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, ele decide se tornar padre. Ele se decide a se tornar sacerdote, para ajudar aqueles que precisavam, né? E ali ele iniciou toda a sua missão. E qual foi o mais forte de Carol Wojtyla ali naquele momento? Ele levava a força da palavra, ele levava a força do amor e gritava dentro dele a esperança. Ele foi um homem que buscou a santidade levando a esperança. E ali ele encorajava os jovens. Ali ele estudava, ele se dedicava, ele dava aula, mas ele despertava na juventude dizer, olha, Deus é amor, como se ele falasse, o amor vencerá, tenha esperança, não desanime. E ali ele começou toda a missão dele, que ecoava no coração de Carol, né? Wojtyla, essa missão de levar palavras de fé,
de ânimo, de esperança, de paz. Ele levava a liberdade. Como é importante esta frase, liberdade. Nós precisamos ser livres. Nós precisamos lutar, principalmente a juventude, de não ser escravo de nada, de ninguém, do vício, do álcool, das drogas. Não deixe que nada escravize o seu coração. Seja livre. Essa liberdade do espírito. Muitas vezes as pessoas confundem a caminhada com Deus como prisão. Pelo contrário, quanto mais nós aproximamos de Deus, quanto mais íntimo nós somos de Deus, mais livres nós somos. Mais liberdade do espírito nos leva a caminhar para uma vida de santidade. É como eu dizia no início, não caiu da moda ser santo. Pelo contrário, hoje quem é livre se torna santo. Quem é escravo se torna amarrado nas coisas do mundo, na perdição do mundo. Mas quem busca a santidade é um jovem livre. Você não é preso a nada, porque você serve um Deus que é amor, um Deus que te dá liberdade de ser o que você é, de buscar a liberdade. Então ele falava muito desta liberdade, dessa esperança, né? E quando ele começou já toda essa caminhada do seu sacerdócio, se dedicando, e ali foi a ordenação dele de padre, ele combateu um outro regime terrível. Primeiro foi o nazismo, né? A chegada da guerra, mas aí chega também na Polônia, na sua cidade, o comunismo, né? Que foi terrível. E ele combateu esse regime com coragem. E ele foi muito perseguido. Se vocês forem assistir o filme, vocês vão perceber que ele foi perseguido o tempo todo, na igreja, aonde ele estava, quando ele estava dando aula, quando ele estava num confessionário, atendendo os fiéis, ele era perseguido. Ali, ele foi perseguido por uma pessoa direta, porque queria ouvir o que ele falava para o povo. Porque a voz dele, a palavra dele tinha força, a palavra de amor. Ele reunia o povo, ele reunia a juventude, ele tinha força com isso. Por isso que a liberdade que ele pregava era a liberdade da expressão do amor. Por isso que nós, juventude, nós, igreja, nós precisamos ser livres para gritar para o mundo, sem ter medo, e ser corajosos, como João Paulo foi, né? Carol Wojtyla foi, ser esse jovem que proclama a verdade, que proclama a liberdade, que fala do amor. Contra esta arma, ninguém tem força. Contra o amor, ninguém tem força. Pode se levantar guerras terríveis, né? Pode se levantar, como ele lutou contra esse regime comunista, né? Mas ele lutou com coragem, apenas com a força da palavra e com a força do amor. Então não é armas que nós devemos buscar, mas é a palavra, a liberdade de expressão, a liberdade de você ser o que você é, seja na sua vida, na sociedade, na escola, no trabalho, seja o que você é, seja livre com a expressão da palavra, porque com amor ninguém poderá derrotar. E nós sabemos também que pela força da palavra, ele chegou com a pessoa dele a ter aquele envolvimento quando caiu, né, o muro de Berlim, quando houve aquela unificação também da Alemanha, onde tinha a divisão, aquele muro, pela força do comunismo, ele teve uma grande influência. João Paulo, Carol, ele teve uma grande influência ali, Carol Wojtyla, porque ele levava essa expressão do amor, ele levava essa expressão da liberdade, ele levava a força da palavra. E isso era muito lindo na vida dele.
né, em toda a vida de sacerdócio dele, em tudo aquilo que realmente Deus foi colocando na vida deste homem. E o lindo dele, que levou a ele aos altares, que levou a ele à busca da santidade, é que no relato que eu vi a entrevista de um que caminhava com ele, um secretário, que ele dizia que ele resolvia tudo de joelhos. Ele tinha uma vida de oração, uma entrega assim total a Deus, uma intimidade com a Virgem Maria. Tudo ele resolvia de joelho dobrado, tudo. E quando ele era mais jovem, ele não só se dobrava, joelho dobrado, ele se prostrava em oração. Horas de oração este homem ficava. Horas de oração. E quando eles percebiam que ele estava em oração diante de Deus, prostrado por terra diante de Deus, ele não se cansava de rezar. Olha o exemplo para nós de oração. Hoje nós somos tão fracos para orar, não é mesmo? Qualquer oraçãozinha nós já desanimamos, nós já senta. Não, ele era de joelho dobrado. E diz o relator da entrevista que quando ele foi ficando mais velho era de joelho, mas antes era prostrado, por terra, horas diante de Deus na intimidade. Então, o que ele traz para exemplo para nós hoje? Vida de oração, vida de intimidade, de amizade com Deus. Era como que pego pelo Senhor, diz o texto que eu lia preparando para vocês. Ele mergulhava em Deus como não existisse mais nada fora, somente Ele e Deus. Nada tirava a atenção dele quando ele estava em oração. É como se ele entrasse em êxtase, é como se ele entrasse numa intimidade com Deus, numa profundidade que parecia que ninguém atrapalhava ele, a intimidade que Carol tinha com Deus. E por que Deus foi preparando este homem? Porque a missão dele era muito maior. A missão que Deus tinha para este homem, este filho de Deus, era muito mais, que ele nem imaginava o que ia acontecer com ele. Mas não importava o que ia acontecer, ele fazia este caminho de oração. Eu gosto muito quando o Rodrigo, até ele está presente aqui, ele sempre tem essa fala que enche o coração da gente, que a gente tem que fazer o caminho, o que vai acontecer não interessa. E é uma grande verdade. Ele fez o caminho, mas nunca ele imaginava que ia se tornar papa, imagina. Nunca passava pela cabeça dele. Mas ele fazia esse caminho de oração. Ele fazia esse caminho de intimidade com Deus. E é isso que tem que acontecer comigo, que tem que acontecer com cada um de vocês, principalmente vocês jovens, que estão sendo bombardeados pela mídia, que estão sendo bombardeados pelas coisas que os homens estão fazendo. Hoje a gente vê muito isso. As pessoas estão dentro da igreja, estão sintonizadas lá fora, estão na internet, estão em todo que é lugar, no celular. É bom isso, é bom, mas não pode te tirar da presença de Deus. Isso eu grito para a juventude: cuidado, porque talvez esse meio seja mais ciladas do demônio, do inimigo, para tirar você desta intimidade com Deus, que somos chamados a ter vida de oração. E quando eu digo isso, irmão, eu não sou contra a tudo isso que veio em favor da tecnologia. Claro, para evangelizar, para trabalhar, isso é ótimo. Mas quando isso não é usado com discernimento, quando isso vai tomando o lugar de Deus, quando isso vai nos tirando da presença de Deus, seja o celular, seja os meios de comunicação, que vai levando nós à perdição, então eu tenho que tomar cuidado.
Eu tenho que ver o que está me norteando. É o Espírito Santo? É a minha vida de oração? Ou eu estou me perdendo, né, nesses meios de comunicação, pela internet, pelos celulares da vida, né? Não. Isto é bom, isto é maravilhoso, isto é abençoado por Deus. Mas se nós tivermos discernimento, como usar? Senão é uma destruição na nossa vida, na nossa família, na nossa juventude, na vida dos nossos filhos, porque nós ficamos conectados. Tem jovens que amanhecem diante de um computador. Tem jovens que está tirando esta força da palavra que Carol pregava, a força da liberdade, a força do amor. Você falando simplesmente virtualmente, você não conhece a pessoa, está tirando o contato da intimidade de amizade. E isso não é bom, porque isso vai nos isolando. Isso vai fazendo com que nós busquemos uma vida solitária, né? Você vai se isolando e você não tem mais contato com as pessoas. Porque hoje, até para namorar é virtualmente, né? Ou então, para conversar com as pessoas é só por e-mail, ou é só por mensagens. Isso é bom, mas não pode ser só isso. Está dando para entender? Não pode ser só isso. Isso pode se tornar uma cilada do demônio, esfriando o amor entre irmãos, esfriando o nosso relacionamento com outra pessoa, nos apartando de outras pessoas. Não podemos. Nós temos que realmente tomar esse cuidado de nós termos vida de oração, de estar na presença dele. E em 1978, então, depois de toda essa caminhada dele, da luta dele para chegar ao sacerdócio, né? Toda a luta dele contra todos esses dois regimes terríveis que ele passou. Em 1978, ele foi eleito Papa, tá? Em 1978, ele foi eleito Papa. Um pontificado que marcou a história do mundo e da igreja. Foram 27 anos de papado. Foram 27 anos de entrega total a Jesus Cristo, uma entrega total à igreja, uma entrega total à humanidade. Foi a vida de João Paulo II, agora já é João Paulo II, né? Quando ele entrou para a história do mundo, 3 anos após ele ter sido Papa, ele ter sido eleito, ele ter sido escolhido para ser eleito Papa. Todo mundo, a maioria viu, ouviu, assistiu. Ou se você não viu, ou se você não assistiu, nós estamos aqui para falar para vocês. 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, no ano de 1981, o Papa João Paulo sofreu, olha que interessante, dia de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio. Em 1981, ele sofreu atentado quando ele levou aquele tiro. E diz, né, no histórico dele, relatando, né, toda a vida dele, que Nossa Senhora de Fátima o salvou da morte. E essa bala que ele levou o tiro, ele foi extraída essa bala e ele levou lá em Portugal, né, na cidade de Fátima, e até hoje tem essa bala na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Olha a história desse homem com a Virgem Maria. Olhe todo esse caminho que Deus foi fazendo, esse caminho que ele foi fazendo. E no texto que eu vi o relato, né, da Canção Nova, para eu estar falando aqui, olha para você ver como Deus é maravilhoso. Até a revista eu recebi. Olha a providência de Deus. Não é que eu fui pesquisar, Deus mandou na minha mão a revista que eu assino, a Canção Nova. E diz então no relato da Canção Nova, entrevistando
o secretário dele, direto, que foi secretário dele, ele contou que no meio do caminho, quando ele foi baleado, que ele estava no Papa Móvel, quando ele foi baleado, quando ele foi socorrido ainda no carro, né? Ou seja, na ambulância, ele dizia para esse secretário que estava do lado dele: eu perdoo este homem, sem nem saber quem era, o porquê que ele atirou, o porquê que ele tentou matar, sem ele chegar no hospital, já com aquele tiro. Ele diz: eu perdoo o autor deste ato, não sei quem ele é, não o conheço, mas eu perdoo. Olha que homem, olhe a bondade, olha o coração deste homem. O demônio querendo matá-lo, o mal querendo tirar apenas 3 anos de pontificado, ele já é baleado, né? E quem de nós não viu que toda a saúde dele foi definhando, foi depois também desse tiro que o Papa levou. Quanto sofrimento este homem passou, né? E lá, a caminho do hospital, ele disse ao seu secretário, né, pertinho dele: eu perdoo o autor deste crime. E ali ele ofereceu tudo pela igreja e pela humanidade, tudo, todo o sofrimento, toda a dor, toda a vida dele, todo o combate espiritual, tudo aquilo que ele trabalhou no seu pontificado, o catecismo da igreja, quando ele escreveu, né? Tudo que ele pegou do Concílio Vaticano II, toda a luta lá, externa e interna, que nós sabemos que temos luta externa e temos luta interna. Este homem lutou pela igreja, aonde todo mundo dizia que ele era uma pessoa, que ele era muito dura, que ele ia ser assim ou acolá, e ele foi trabalhando a fé, né, da igreja, dando para nós uma doutrina totalmente ela madura. Então, quando a gente pega o catecismo da igreja, a gente fica assim impressionado, como a gente prega com segurança, como nós devemos amar a nossa igreja, como aquele homem foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, trazendo desde o Concílio Vaticano II, toda a caminhada da igreja, escrevendo o catecismo da igreja. E hoje ele até tem aí o dos jovens, né, resumido de uma forma, para nós entender a nossa fé católica, apostólica, romana. É um tesouro inesgotável o catecismo da igreja. É um tesouro onde nos dá o entendimento, a riqueza que é a nossa igreja. Foi este Papa, o Papa da esperança, o Papa da palavra, né, que soava no coração dele, o amor. E tudo isso foi caminhando com ele até a morte, irmãos. Ele entregou a vida para Jesus, ele entregou, né, a vida para Jesus, ele entregou a vida dele pela igreja. Nós sabemos o quanto que ele lutou contra a morte, o quanto que ele lutou fisicamente, ele já bem abatido, cansado. Quantos diziam: por que esse Papa não renuncia? E ele não renunciou, ele foi até o fim com a missão dele, né? Até o fim ele lutou por amor a Jesus, por amor à igreja, por amor à humanidade. É o Papa que realmente deixou uma história maravilhosa para nós. Foram 27 anos de papado. Foram 27 anos ele dirigindo a igreja pela oração, pela unção. Quando alguém ia falar com o Papa, e o assessor dele dizia: tem alguém aí que está com um problema grave para o senhor atender. E ele estava em oração, né? Ele dizia: então espere um pouco, eu preciso orar mais. Se o problema é grande, eu preciso rezar mais. Ele orava 4 horas por dia. 4 horas por dia esse homem se colocava diante de Deus em oração, para estar escutando a Deus, para estar ouvindo a Deus, para estar realmente, né, ali naquele momento,
até que ele se entregou, né? No dia da sua morte, quando ele veio a falecer, né? O nosso querido Papa João Paulo II, né? E em 2005, né? Infelizmente, os fiéis e todo mundo e toda a igreja velavam o Papa polonês no ano de 2005 na Praça de São Pedro, e já gritavam, o povo que lá estava, cartazes: santo, este homem é santo. Então, ali ele sendo velado, o povo já gritava: este homem é santo. Então, toda a santidade de João Paulo II foi acontecendo, né? Foi realmente vindo, e foi realmente Deus fazendo acontecer na vida dele. E é interessante que quando, já falando após a morte dele, que eu tenho que encurtar um pouquinho aqui, claro que eu falei que dava um retiro, né? Mas em 2011, ele foi se tornado beato. Foi no ano de 2011, ele foi beatificado. E para a igreja beatificar alguém, precisa de pelo menos de um milagre verídico, né? E esse primeiro milagre de João Paulo II, que se tornou beato em 2011, foi durante o pontificado de Bento XVI, né? E refere-se à cura de Parkinson, de uma freira da França, uma freira francesa. Então ela tinha esse mal de Parkinson, e ela, ao rezar, e ela, ao pedir a intercessão de João Paulo II, a religiosa doente fazia muitos anos, um dia teria acordado completamente curada. E nós sabemos que o mal de Parkinson é só milagre. Então foi esse milagre que levou João Paulo II ser beatificado. Quando ela orava, depois de muitos anos, muitos anos, ela doente, e clamando pela intercessão de João Paulo II, ela acordando um dia, ela acordou completamente curada. Fiquei encantado quando vi isso, né? E aí foi quando ele foi beatificado por esse milagre, pela intercessão de João Paulo II. E eu fico imaginando, isso é o começo da santidade dele. Imagina o que vai vir por aí. Imagine quantos milagres vão surgir. Imagine ainda quando relatarem a vida dele, a biografia dele, já no pontificado, porque esse filme que a gente assistiu é a vida dele. Agora imagine a vida dele lá no pontificado, que vão surgir quantos milagres, quantos prodígios, quanta libertação, quanta conversão na vida trazida por esse homem. É começo ainda, porque ele é santo, ele está fresquinho ainda, né? Quantos dias faz que ele é santo, do dia 27 a hoje? Uma semana de santidade, sendo nosso santo, né? Que nós já podemos dizer, São João Paulo II, rogai por nós. Foi uma semana. Imagine o que esse homem vai fazer ainda, pela intercessão dele, se nós pedirmos, se nós orarmos, né? E isso aconteceu, então ela completamente curada. O segundo milagre, e é interessante que foram apenas 2 milagres, um analisado por Bento XVI, agora na canonização dele, santo, por Papa Francisco, mais um milagre apenas, ele se tornou santo. O segundo milagre de João Paulo II foi reconhecido em junho do ano passado, junho de 2013. Foi reconhecido no ano passado no pontificado já de Francisco, do nosso Papa Francisco. É o caso de uma mulher, Floribete Moura Dias. Ela sofria de um aneurisma cerebral. Esse aneurisma cerebral
atrelava ela a uma maca. Mal ela conseguia se mover. Ela estava totalmente paralítica, paralisada. Ao rezar para João Paulo II, a doença teria desaparecido sem deixar nenhuma sequela. Esta mulher foi curada, paralítica, desse aneurisma cerebral, que atrelava essa mulher numa cama. Ao rezar, ao pedir a intercessão do beato João Paulo II, essa doença desapareceu e ela ficou totalmente curada, sem deixar sequela nenhuma. Que maravilha, né? Que coisa mais maravilhosa. A partir desse segundo milagre que a igreja descreve, ele foi canonizado no dia 27, no dia da festa da misericórdia. Festa que ele também introduziu na nossa igreja. Festa que deve ser honrada, deve ser publicada, deve ser evangelizada por este homem que abriu as portas também para a festa da misericórdia. Por isso, o Papa Francisco escolheu então o segundo domingo da Páscoa, voltado ao louvor à misericórdia, a festa da misericórdia, e ele foi canonizado. Então, isso são algumas coisas que eu pude buscar, recorrer para falar desse grande homem. Tamanha responsabilidade falar dele, mas também tamanha vontade de seguir o exemplo deste homem. Porque, como eu dizia, a santidade não caiu da moda. Agora eu queria que vocês abrissem comigo a palavra, para mim concluir, depois nós vamos ver o vídeo, né? Que eu acho que é importante. Peguem comigo 2 Timóteo, para mim concluir com vocês. Deu para conhecer um pouquinho da história dele, rapidinho? Sim ou não? Sim ou não? Então tá bom. 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, acharam aí? Versículo de 6 a 9. 6 a 9. Acompanhem comigo, eu vou lendo para vocês. Uma exortação à perseverança. Por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que deste, que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus. Então, Deus nos salva, Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus nos salva, mas Deus nos chama à santidade. Eu queria dizer para vocês jovens que aqui estão, busquem esta santidade. A exemplo de João Paulo II, a exemplo de outros santos que vão estar aqui falando, mas muito mais de nós ter esse desejo de buscar a santidade. E a santidade, quando a gente fala, vai dizer também o Papa Francisco, os santos do dia a dia, né? Nós devemos buscar essa santidade em todo lugar, no casamento, no namoro, no nosso trabalho, na nossa sociedade, onde quer que nós estejamos, que nós busquemos viver essa santidade, porque Deus nos chama à santidade.
A santidade é a vontade de Deus, é a primeira vocação. A primeira vocação é buscar a santidade. Às vezes a gente pensa que a gente vai ter vocação para sacerdócio, né? Vocação para o casamento, vocação de ser pai, vocação de ser mãe. Claro que é uma vocação e nós devemos buscar isso na nossa vida. Mas a primeiro chamado, a primeira vocação que Deus nos chama é um estado de vida. É um estado de vida de santidade. Essa é a primeira vocação. Depois vem outras vocações, onde você vai viver a santidade. Por isso que hoje a gente não vê as pessoas buscando a santidade no namoro, a santidade no casamento, porque não busca primeiro essa vocação, o desejo de ser santo. Então, se eu busco a minha santidade, eu vou viver a minha santidade no estado de vida que o Senhor me quiser, seja no celibato ou dos padres, né? A vocação de ser padre, ou de ser freira, ou de ser missionário, ou de ser missionária, a vocação do namoro, do casamento, porque também é uma vocação. Por isso hoje nós estamos vivendo muita separação, muito divórcio, porque as pessoas não entendem o estado do matrimônio, do casamento como vocação. As pessoas mais buscam estar relacionando com um com o outro apenas de uma forma carnal e não de uma forma espiritual. E quando nós começamos a entender a busca da santidade, a exemplo dos santos, nós começamos a viver a santidade no namoro, no casamento, a santidade para com os nossos filhos, e aí nós vamos estender essa santidade para o outro, indo ao encontro do outro, e ao mesmo tempo também, né, dando o nosso testemunho para que outros também sigam. Por isso existem os santos nos altares, porque eles foram os melhores que nós? Não, porque eles lutaram melhores do que nós, porque eles oraram mais do que nós, por isso chegaram lá. Então, se a santidade é uma vocação, é um chamado, é a primeira vocação nossa é buscar a santidade, eu e você podemos ser santos, ok? Quem acredita que você pode ser santo nos dias de hoje, levante a mão. Você acredita ou não? Sim ou não? Sim. Então busque esta santidade, busque essa intimidade com Deus. Busque essa primeira vocação, porque aí sim nós vamos viver uma vida vocacionada para Deus. Amém? Então agora eu queria terminar, não poderia deixar de terminar a minha fala, né? O meu diálogo aqui com vocês, mas sempre dizendo que deixe que a liberdade, a palavra, a força da palavra, a força do amor norteia a sua vida, tá bom? Então eu queria que você prestasse bastante atenção. É o finalzinho já deste filme, Karol Wojtyla, a vida, né, dele. Quem quiser, você pode ir na locadora. O nome do filme, A Verdadeira História do Papa João Paulo II. Karol, o homem que se tornou Papa. É muito valioso isso. E eu, com a graça de Deus, já assisti várias vezes, pela oportunidade, já digo aqui, que pelo encontro de Retiro Sementes de Vida Nova, nós tivemos muita intimidade desse chamado também à santidade, e ter a oportunidade de assistir várias vezes, porque esse filme não deve ser assistido apenas uma vez. Você assiste uma vez, você se norteia em um ponto. Você assiste a segunda vez, Deus fala de outra forma com você. Você assiste a terceira vez, você vai compreendendo toda a vida deste homem, o exemplo dele, a força que ele trazia na palavra, a força que ele trazia trazendo a esperança, a força que ele trazia também da liberdade, de sermos livres para Deus.
Não escravo, não escravo, mas preso sim, mas preso no amor com Deus, porque o amor liberta, o amor é livre, o amor não aprisiona, o amor dá-nos liberdade de expressão. E como a juventude está precisando se libertar. Hoje a gente vê a juventude tudo preso, preso no álcool, preso no vício, preso numa sexualidade desenfreada, preso o que a mídia coloca, preso nas leis dos homens, que mais traz jugo pesado do que libertação, e aonde se deixa ser prisionado pelo amor de Deus, em busca da libertação, né? Em busca dessa liberdade do Espírito. Amém? Vamos prestar atenção então. Vou sentar um pouquinho com vocês. Depois disso a gente vai orar, né? Pedindo a graça que Deus nos ajude. O Papa está morto. O que você disse? João Paulo morreu. Ontem à noite. Após apenas 33 dias. Eu gostava muito dele. Sabe o que ele disse quando o elegemos? Que Deus perdoe vocês pelo que acabam de fazer. Siri. Benelli. 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 Siri. Benelli. Siri. Siri. Benelli. Benelli. Siri. Benelli, Siri, Benelli. Não podemos chegar a um acordo. Eu tenho que voltar para Cracóvia para o sínodo. Eu tenho que fazer muitas coisas. Seja paciente. Benelli será eleito na próxima votação. Espero que sim. Cardeal Siri, 53. Cardeal Benelli, 57. Eminência, Carnegie. Por que não um polonês? Não. Impossível. Eu sou muito velho para isso. Eu não falava de Vossa Eminência, eu falava de outro. Queremos propor Wojtyła. Seria uma ideia maravilhosa. Mas ele é muito jovem, desconhecido. Nunca será eleito. Ele é uma das mentes mais brilhantes que temos. Ele é um homem forte, ele é calmo e claro. Ele não é da esquerda nem da direita. E ele também é um otimista. Mas temos medo que ele recuse. Eu o convencerei. O Senhor veio e quer você. O que quer dizer? Se elegerem você, por favor, não recuse. Lembra o que Cristo disse para Pedro em Covades? Só uma palavra. Aceite.
Wojtyla, 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 Wojtyla. Se o amor é tão bom como é simples, se o mais simples desejo pode ser encontrado na nostalgia, então posso compreender por que Deus quer ir ao encontro de pessoas simples, daqueles cujo coração é puro e não encontram palavras para expressar seu amor. Deus chegou tão longe e ele parou a um pequeno passo do nada, muito perto de nossos olhos. Talvez a vida seja uma onda de assombro, uma onda maior do que a morte. Não tenho medo, nunca. Habemus Papa, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. I ventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Lontano ma sempre così vicino tra unione nella fede e nella tradizione cristiana. Basta! Basta! Vedi mio amico. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Na zdrowie, Wojtyła. Vamos aplaudir o nosso Papa João Paulo II, mais forte, para ele todo louvor, mais forte para ele. São João Paulo II, que ele rogue por nós, que ele interceda por ele. Pega seus braços agora e junto comigo comece a agradecer dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te bendizer, Senhor, pela vida desse vosso servo. Quero te agradecer, Senhor, pelo tudo que o Senhor fez na vida dele e vai fazer na nossa, Senhor. Por isso eu estou aqui diante da vossa presença. Derrama sobre nós, Senhor, o vosso amor. Dai-nos a graça de nós buscarmos a santidade,
Dai-nos a graça, Senhor, de nós estarmos na tua presença, clamando o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Erga bem alto os seus braços e peça o Espírito Santo agora, que te dê a graça de buscar a santidade. Ore comigo dizendo: vem, Espírito Santo. Mais uma vez nós clamamos, mais uma vez nós pedimos, reinflama o nosso coração do teu amor, da tua graça. Vem, Espírito Santo, e nos chama a vida nova, uma vida de santidade, uma vida de conversão. Nós te pedimos, no nome santo de Jesus, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar um canto. E aqui eu deixo assim a minha oração, e pedindo a intercessão de São João Paulo II, que vocês jovens, que este grupo de oração, a exemplo dele, seja um grupo que busque verdadeiramente a santidade. Que nós possa mesmo com a força da palavra, com a coragem. Muitas vezes nesse filme ele dizia, e na última ali oração dele, ele dizia: não tenham medo, não tenham medo. Então digo a vocês jovens, não tenham medo de nada, não temam nada, mas busquem a Deus com todo o desassombro, com toda a fé, e pela intercessão dele, que ele interceda por toda a igreja, interceda por todos os jovens. Ele que era muito carinhoso e é carinhoso com toda a juventude, que ele interceda para que nós sejamos salvos. São João Paulo II, rogai por nós. Quanto já me emocionei ao ouvir a tua voz, quanto já chorei ao ler os que escreveu a nós. Pregou com tua vida e fez a igreja assim crescer. O mundo deu perseguições e Deus te deu consolações. O teu amor embriagou o mundo, que fez a tantos jovens mergulharem mais fundo. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras e nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a sua voz, em troca revelou o céu a nós, o mendigo do meu Senhor. Por isso eu te sigo, peregrino do amor. Olhando tua agonia, só posso imaginar que a própria Virgem Maria veio te buscar e com os anjos te levou ao mais lindo lugar, e todos os santos lá estavam a te esperar. Foi por ter buscado tantos jovens, em tua Páscoa a juventude veio a ti. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a sua voz, em troca revelou o céu a nós, o mendigo do meu Senhor. Por isso eu te sigo, peregrino do amor. Amém, irmãos? Pode sentar.
Os pedidos podem trazer, por favor, os nossos avisos. Nós temos um convite aqui do Tiago, que era seminarista aqui em Piedade. O ano passado ele foi ordenado diácono e no próximo domingo será a ordenação dele sacerdotal, tá? A ordenação dele vai ser junto com o Felipe, né? E essa ordenação vai acontecer lá na cidade de Votorantim, no próximo domingo, dia 11, às 16 horas, 4 horas da tarde. E ele mandou o convite para nós, convida todos nós, a nossa paróquia, toda a nossa cidade, para estarmos com ele, né, nesse momento tão importante na vida dele, né, onde ele vai se tornar padre. E a matriz está organizando um ônibus, tá? Aqueles que se interessarem a estar participando dessa ordenação, procurem aqui na secretaria durante a semana, né, ainda há vagas, o valor é R$12, tá? Então eu não sei o horário que eles vão estar saindo aqui, mas aqueles que estiverem interessados, procure nessa semana aqui ao lado na secretaria. E tem outro convite também para vocês, que no dia 17, né, semana passada eu já tinha falado para vocês, dia 17 agora de maio, nós teremos a nossa vigília arquidiocesana jovem, lá no Santuário São Judas Tadeu, em Sorocaba, a partir das 22 horas, iniciando com a Santa Missa. E nós jovens aqui de Piedade, nós vamos para lá com um ônibus. Esse ônibus você não vai precisar pagar nada, tá? Então o ônibus é de graça. Nós vamos ter o nosso grupo de oração normal aqui. Terminando o grupo, nós vamos todos para lá. Então você que é de menor, que precisa de autorização do pai ou da mãe, tá? Então que vocês possam estar se informando com eles, ó, vai ter uma vigília no dia 17, nós vamos amanhecer rezando, né, cantando, louvando lá em Sorocaba. Nós vamos com o grupo de oração jovem. Qualquer coisa, se vocês, o pai tiver em dúvida, falar, não sei se eu vou deixar ou não, liga para a Tati, né, a Tatinha lá, vocês podem pedir para o pai ou para a mãe ligar e perguntar se é verdade mesmo, né, que às vezes o pai fica receioso, falar que é verdade, será que vai para uma vigília mesmo, né? Então, que vocês possam ver com a Tati lá, pegar o telefone dela, pedir para o pai ou a mãe estar ligando para ela, né, para vocês participarem conosco. Mas não deixe de participar, vai ser um momento rico, vai ser um momento muito bacana, né, pelo que a Tati já passou para nós. A estrutura da vigília vai ser uma vigília bem dinâmica. Tenho certeza que ninguém vai dormir na vigília, né, porque às vezes vigília, a primeira impressão que vem na gente é sono, né? Eu penso por mim, assim, meu Deus, vigília, amanhecer rezando, vem o sono, né? Mas não vai ser assim não. Nós já tivemos uma vigília jovem o ano passado, foi muito legal em Salto de Pirapora, né? E eu convido a todos vocês, eu lanço esse convite, esse desafio. Vamos para essa vigília no dia 17, que semana que vem vocês já possam vir com o nome e dar para a Kellen. A Kellen fica lá atrás, tá? Vocês possam dar para ela. O ônibus é de graça, não vai pagar nada. E eu tenho outro convite também para o nosso aprofundamento de dons, tá? Marquem bem essa data, 24 e 25 de maio, tá? Esse aprofundamento de dom é para aqueles que já fizeram a experiência de oração, e eu creio que muitos aqui fizeram a experiência de oração que nós tivemos esses dias. Então você possa fazer esse aprofundamento de dons que vai acontecer dia 24 e 25 de maio, lá no bairro do Ortizes. O valor é R$25, né, para aqueles que vão resolver ainda pensar em dar um nome. Semana que vem nós vamos estar com a ficha aqui. Nós temos 10 nomes, vaga para 10 pessoas que estão fazendo esse aprofundamento. Além desse aprofundamento, nós vamos ter um outro em agosto. Mas se vocês resolverem fazer esse agora de maio, né, que vocês possam fazer já para aqueles que já fizeram a experiência de oração, eu lanço esse convite também. Valor R$25. E eu creio que de aviso são somente isso. Tem um outro retiro, irmãos. 1º de junho, tá? Um retiro jovem, dia 1º de junho, lá no bairro da Bateia de Baixo, tá? É de graça esse retiro, né? Não vai pagar nada, tá? A gente vai ver condução. Então, para aqueles que também precisam perguntar para o pai, para a mãe, que são de menores, 1º de junho, nós teremos um retiro jovem lá na Bateia de Baixo, um domingo. Tá bom, irmãos? Vamos ficar em pé. Deus abençoe a cada um de vocês que veio, tá? Deus abençoe o pessoal de Araçoiaba,
né? O pessoal local, adulto que está aqui, né? Coordenadora de Araçoiaba está aqui conosco. Marli, Deus abençoe mais uma vez, seja sempre bem-vinda. E a todos vocês que semana que vem nós damos continuidade ao nosso mês dos santos, que nós vamos falar sobre São Francisco de Assis, né? E eu lanço a missão também a vocês, que vocês que vieram hoje, semana que vem vocês possam trazer uma pessoa, tá? Levem isso no coração, que ao sair daqui hoje vocês já pensem em alguém que vocês possam trazer semana que vem, tá? Que nós possamos trazer o povo a vir, a beber do momento da graça, de saber da história do santo, como foi hoje, uma noite muito rica para nós. Tenho certeza que tudo aquilo que foi falado atingiu o coração de cada um de vocês. Amém? Eu estava indo embora sem falar um negócio. Alguém esqueceu um celular na capela? É de alguém? Depois peguem comigo. Eu sei. Já chamo do... Então eu creio que é só isso, irmãos. Marli, reza para nós. Eu estou tão desligada do celular, você viu que sintonia que eu deixei até ele lá. Vamos estender a nossa mão, vem mais próximo aqui. Estenda a sua mão direita e vamos rezar por esses pedidos, mas reze também por aquilo que você traz no seu coração, pela sua família, por alguém que está clamando, pela conversão de alguém. Reze comigo agora. Pai Santo, Pai querido, diante da vossa presença, nós queremos apresentar, Senhor, esses pedidos de oração. Mas quero apresentar o coraçãozinho de cada um, de todos esses jovens, Senhor, que estão aqui. O Senhor conhece a vida de cada um deles, toda a cura e libertação que eles estão buscando e pedindo, toda a bênção que eles necessitam na sua vida, no trabalho, na escola, no namoro, Senhor, na decisão de vida, na liberdade do Espírito. Por isso eu quero clamar, Senhor, por todos os jovens que estão aqui, mas orar também por aqueles que não estão aqui, Senhor. Aqueles que estão longe, aqueles que estão distantes, Senhor, que estão numa vida totalmente, num caminho errado. Que o Senhor envolva o teu olhar de amor e de misericórdia. Nós oramos por eles também. Aqueles que estão doentes, Senhor, que o Senhor cure e que o Senhor liberte. O Senhor é um Deus que realiza no meio de nós milagres, prodígios, curas e libertações. Por isso eu apresento, Senhor, todos os jovens que precisam ser acolhidos por vós. Mãe Maria Santíssima, intercede e rogue por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a bênção então. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade e vou estar orando por vocês aí buscarem a santidade, tá bom? Olha o exemplo de João Paulo II aí e vamos viver, né, o amor sem medo, o amor, a esperança, né, a liberdade que Deus dá a cada um de nós. Vamos pedir a bênção então. O Senhor esteja conosco. E o Deus que é todo poderoso, derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Dá mais um abraço aí no teu irmão. Um bom final de semana, um bom domingo. Que vocês levem a paz, que vocês levem o amor a todos e na família também. Canto final. És o peregrino do amor, levou os homens com tanto amor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a sua voz, em troca revelou o céu a nós, o mendigo do meu Senhor. Por isso eu te sigo, peregrino do amor. Olhando tua agonia, só posso imaginar
que a própria Virgem Maria veio te buscar. E com os anjos te levou ao mais lindo lugar. E todos os santos lá estavam a te esperar. Foi por ter buscado tantos jovens que em tua Páscoa a juventude veio a ti. Tão grande era a força do teu bem, que até os maus vieram e te buscaram também. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor, e tuas fraquezas desse segredo, e deu a ordem pra não termos medo. A fé não está no corpo que se inclina, mas está na alma do que crê. Eu creio que és o nosso intercessor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a sua voz, em troca revelou o céu a nós, o mendigo do meu Senhor. Por isso eu te sigo, peregrino do amor.